Olá, bom dia, turma. Então nós temos hoje uma aula muito especial, que nós iremos falar sobre liderança e motivação nas organizações modernas. Quando nós falamos sobre liderança, eu queria que você pensasse em alguns nomes de pessoas que fizeram a diferença na nossa geração, em outras décadas, talvez até outro século. Alguém tem alguma sugestão? Não? Então vamos lá. Eu tenho uma sugestão, né? Uma pessoa que foi muito influente, que foi o Silvio Santos, né? Nós temos aí um brasileiro que teve uma grande influência, né, na televisão brasileira, que foi de fato, né, um líder que trouxe uma motivação, né, que de fato marcou uma era, certo? E diante disso eu quero apresentar para vocês diferentes estilos de liderança. Lideranças que influenciam e através dessa influência traz o desempenho e motivação. Consequentemente, o engajamento das equipes e das organizações. E através desse pensamento, né, sobre liderança, motivação nas organizações, eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Eu queria que você fechasse os olhos por algum momento, né, que vocês deixassem um pouquinho sua vida de lado agora um momento, que todos fechassem os olhos, ok? Que diante de eu fechar os seus olhos, eu queria que você pensasse em pessoas que você considera como um bom líder. Pode ser professor, pode ser o seu chefe, pode ser alguma pessoa pública, pode ser uma pessoa de influência, uma pessoa que você considera que tem influência, uma pessoa que você considera uma pessoa motivador, que através da sua liderança ele traz essa motivação no seu ambiente, seja corporativo, no seu ambiente, nos seus relacionamentos, ok? Então pense aí, né? Eu vou te dar aí 2 minutinhos para você pensar em pessoas que de fato são líderes que fazem a diferença, que para você é considerado um bom líder, ok? Alguns já finalizaram? Pode levantar as mãos. Ainda faltam alguns, né? Ok. Quem já finalizou pode abrir os olhos. Vamos continuar no silêncio, ok? Daqui a pouco nós vamos ter oportunidade para todos falarem, tá bem? Ok, o restante conseguiram pensar nesse bom líder? Ok. Então vamos todos abrir os olhos. Então, o objetivo dessa dinâmica foi trazer para você um despertar sobre líderes e suas influências motivacionais em seus tipos de relacionamento. No início eu falei para você que existem alguns tipos de liderança, ok? E agora eu irei falar sobre alguns tipos de liderança, mas antes disso eu quero dizer para você o que é liderar. Quem sabe me dizer o que é liderar? Ninguém? Então vamos lá. Liderar é influenciar, pessoas com resultados, certo? Então o líder não é aquele que só manda, certo? Não é aquele que só fala, faz, ou aquele que é meu liderado, ele só obedece? Não. Liderar é inspirar, orientar e motivar. É muito interessante, porque o líder de eficácia, ele inspira, ele orienta e ele motiva. Então, quando a pessoa tem entendimento que o líder não é somente aquele que manda,
mas aquele que inspira, aquele que motiva e aquele que orienta, a visão dele modifica. Por quê? Porque o líder ele faz para depois que os seus liderados o repetem. Ele faz com o intuito de gerar também uma influência sobre os demais, ok? Então ele não somente manda, mas ele inspira pessoas a fazerem também da mesma forma. John Maxwell, ele dizia: um líder é alguém que conhece o caminho, percorre o caminho e mostra o caminho. Então, ele conhece, ele percorre e mostra o caminho. Então, a diferença de um líder e de um chefe é totalmente o contrário, não é verdade? Porque talvez um chefe é aquele que só manda, aquele que só pede, aquele que só ordena, mas o líder não. O líder é aquele que inspira, aquele que orienta e aquele que motiva. Agora nós vamos falar sobre alguns tipos, alguns estilos de liderança de impacto na motivação. Existe o estilo de liderança autocrático. O que seria esse liderança autocrática? O líder que toma as decisões. E qual seria o impacto dessa liderança? Ela tem resultados rápidos, mas pouca motivação e criatividade. O líder democrático, que fala de democracia, é o líder que ouve a equipe e decide em conjunto. Mas a motivação e o de impacto, ela aumenta o engajamento e o comprometimento. Porque se é trabalhar em equipe, então todos têm participação. Não é só uma pessoa, não é só um que toma decisão, não é só um que direciona, mas há uma coletividade ali. O outro estilo que nós temos é o liberal. O que seria esse estilo liberal? A equipe decide livremente e o líder apenas orienta. Só que o resultado disso estimula a autonomia, mas pode gerar falta de orientação. Ou seja, o líder orienta, mas o líder não está ali todo o tempo direcionando. Então, falta direção do líder. O líder transformacional. O líder inspira e estimula o crescimento pessoal. E o resultado disso gera motivação forte, melhora o desempenho e o clima dos seus liderados. Então nós temos 4 tipos de estilo de liderança: o autocrático, o democrático, o liberal e o transformacional. Então nós vemos que existem em empresas esses 4 tipos de liderança, certo? Mas hoje, comparando os 4 tipos de liderança, qual que tem o resultado mais eficaz? O que vocês acham? Seria o número 1? Não. Com certeza tem resultado? Tem, mas não é o melhor caso. Não é a melhor opção. O 2, ele motiva, ele gera, a decisão em conjunto. É bom? Sim. Mas também não é algo que traz um resultado tão efetivo. O liberal, ele gera também uma autonomia, gera um engajamento, só que também falta a liderança andar lado a lado dos seus liderados. Diferentemente do 4, que é o último, que é o transformacional, que fala do quê? O líder que inspira, estimula o crescimento pessoal, ele motiva fortemente a sua equipe, melhora o desempenho e o clima, eficaz por resultados melhores, Ele gera fortemente, ele motiva fortemente, melhora o desempenho e o clima entre os seus liderados. Então daí nós já vemos uma eficácia muito maior do que nos outros casos de outros estilos. A motivação nas organizações fala de mover as pessoas em ação. O que quer dizer isso? A motivação ela vai gerar o que? Um estímulo.
Porque uma empresa, ela está sempre visando o quê? Melhores resultados. Por quê? Todos ganham. Quando a empresa ela visa resultados de crescimento, não é somente ganhar uma premiação, não que não seja importante, com certeza, e isso traz credibilidade para a empresa, mas também dá inspiração, traz motivação, né? Então a empresa ela precisa dessa inspiração para desenvolvimento e crescimento. Ela não pode ficar estagnada. Então o líder ele tem que gerar no seu colaborador, no seu liderado, o quê? Essa vontade de crescer, essa vontade de não parar. Porque se a empresa fica estagnada, todos ficam estagnados. E quem perde? Todos perdem. Porque a partir do momento que a empresa está crescendo, os colaboradores também estão crescendo. Então, quando nós como empresa, como colaborador de uma empresa, e a empresa tende a crescer, a empresa tende a permitir que o colaborador, o liderado, né, o funcionário, toda aquela equipe, ela desenvolva, todos tendem a ganhar. Tem algumas teorias que falam explica a motivação. Maslow, pessoas são motivadas por necessidades. Ele colocou o primeiro patamar fisiológicas, que são necessidades básicas do ser humano, necessidade de segurança, necessidades sociais, necessidade de estima e necessidade de autorrealização. Herzberg, ele fala o contrário, ele fala que as necessidades do homem, fatores higiênicos, seriam o quê? Salário, condições e motivações, reconhecimento e propósito. Então, na verdade, todas as necessidades são importantes para o ser humano. Só que nós temos que entender o que é mais importante. Diante de uma organização, o que é prioridade para o ser humano, o que é prioridade não somente para a organização, mas também para aquele colaborador que está ali somando e também contribuindo para a sua organização. Aqui nós temos um exemplo prático de como um chefe, ele cobra resultados por um líder que reconhece, incentiva e que celebra conquistas. Qual é a equipe que vai ter mais resultados?